Então, a nossa aula de hoje vai ser o conjunto dos números inteiros, né? Os números inteiros, como vocês já viram em anos anteriores, né, no sexto ano e tudo mais, mas aqui a gente vai ver eles mais especificamente, né? O conjunto dos números inteiros, ele é representado por essa letra Z, né? Essa letra Z aqui é que representa o conjunto dos números inteiros, né? Então, essa letra Z acompanhada dessa barrinha aqui do lado aqui, ó, né, dessa forma, né, ele representa, ou seja, essa letra é quem representa o conjunto dos números inteiros. Quem são esses números que são chamados de números inteiros? Ó, esses números que são chamados de números inteiros, dentre eles estão os naturais, que a gente já conhece, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Que nesse caso, esses números naturais, eles são chamados de positivos, né? Ou seja, o 1, que não precisa colocar o sinal, né? Que é um número natural, é a mesma coisa de mais um, viu? Como ele é positivo, não tem a necessidade de eu colocar o sinal, né? Tanto faz eu representar como mais um ou só o 1, que ele vai ser positivo da mesma forma, né? Que são esses, ó. O mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, e continua, né? Infinitamente, né? Vocês verem que aqui dá um salto, né? Tem as reticências, vai até o mais 100, mas que continua, que é infinito, né? Esses números, viu? Representados aqui junto com o sinal de mais, como eles são positivos, tanto faz ter esse sinalzinho de mais como não. Tanto faz tá mais 1 ou só o 1, viu? Ele vai ser positivo da mesma forma. Tá mais 2 ou só o 2, ele vai continuar positivo da mesma forma, né? E aqui, ó, isso do zero para a direita, né? Como vocês podem ver aqui, né? Vocês estão de frente para a tela, vocês estão vendo que do zero para a direita a gente tem os números positivos, que são os naturais que a gente já conhece, né? E desse zero para a esquerda, ó, viu? A gente tem os mesmos números, né? Em ordem, vamos supor, colocado na mesma situação, 1, 2, 3, 4, ou seja, eles crescem também para o lado da esquerda, né? Que a gente fala crescer porque ele tem um valor, mas para o lado da esquerda é um decrescer. Quanto maior o valor, menor vai ser o número. Já a gente chega lá, né? Então, o que que acontece, ó? É como se o zero funcionasse como um espelho, né? Ou seja, é o divisor, viu? Aí, do zero para a direita eu tenho mais um, do zero para a esquerda o menos um. Depois do zero para a direita, o mais 2. Do zero para a esquerda, o menos 2. E aí vai, né? Então, da mesma forma que eu tenho mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6 para a direita, que é infinito, né? Para o lado esquerdo do zero, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ou seja, ele cresce também infinitamente, né? Então, tal que você vê que o conjunto aí, ó, ele é representado, né? Ele inicia-se com as reticências. Por quê? Assim, né? E bem aqui, começando o assunto, esqueci de falar, ó, tá lá na página 36, viu? 36 e 37. Aí vocês já estão acompanhando a sequência do assunto do livro, vocês já sabem qual é a página, né? Então, bem aqui, ó, como eu ia falando, na representação desse conjunto, por que que ele inicia com a reticência? Porque ele vai iniciar aqui do lado negativo, ó, e esses números aqui para o lado negativo, ele também são infinitos, ele continua crescendo, né? Menos 6, menos 7, menos 8, viu? Então, para cá ele também vai ser infinito, né? Aí aqui eu vou ter os números, né? Colocando aqui uma representação menos 3, menos 2, o menos 1, viu? E o número que funciona como divisor deles aí no caso, né? Dentre a esquerda e a direita é o 0, né? Que é o número que vai estar no meio, viu? E aqui, do 0 em diante, a gente tem, né? O 1, o 2, o 3, né? Ele cresce infinitamente também para o lado positivo, né? Aí vem as reticências aqui depois da vírgula, né? Porque também não termina aí, viu? Então, é assim que funciona, né? Os números inteiros, eles têm a sua representação positiva e a sua representação negativa. Aqui não tem número em forma de fração, no momento ainda não, né? Ele só é positivo ou só é negativo
Aquele número natural que a gente já conhece, como eu falei para cá, né? Para o lado direito ele é o mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. E para o lado esquerdo é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aí o que eu ia falando em relação a valores. Ó. Em relação a valor, funciona assim. Ó. Bem aqui, na reta, né? Para o lado esquerdo ou para o lado direito aqui, né? Que são os números naturais. É o mais 1, mais 2. A gente já sabe o seguinte, que o 2 é maior do que o 1. Que o 3 é maior do que o 2 e maior do que o 1. Que o 4 é maior do que o 3, maior que o 2 e maior que o 1, né? E também que o 0, né? Consequentemente. O 5 já é maior do que o 4, maior que o 3, que é maior que, né? Então, ou seja, a gente vê aqui o seguinte, quanto mais longe ele for ficando aqui do 0, né? Ou seja, o 6 já vai ser maior do que o 5. O 7 já vai ser maior do que o 6, ou seja, quanto mais longe do 0 para cá, ó, maior o valor do número, né? Maior vai ser o valor desse número, isso aí a gente já sabe, ele vai ser maior, né? Para o lado negativo, funciona de forma inversa. E hoje vocês vão ter que aprender isso. Ó, para o lado positivo, quanto mais longe do 0, maior o valor. Do lado negativo, essa regra é o contrário. Quanto mais longe, menor vai ser o valor. Então, nesse caso aqui, ó, do lado positivo, eu consigo dizer que o menor número é o 1. Esse aqui é o menor número do lado positivo, né? Mas quem é o maior do lado positivo? Eu não posso dizer porque é infinito, viu? Então aqui eu consigo dizer que o menor é o 1. E do lado negativo eu já consigo dizer o contrário, que o maior é o menos 1. Por que, que o maior é o menos 1? Porque do lado negativo, quem está mais próximo do zero é o número que vai ter o maior valor, certo? Então aqui para o lado negativo funciona assim, ó, o 2 é menor do que o menos 1. O 3 é menor do que o menos 2, que é menor do que o menos 1. O 4 é menor do que o menos 3, que é menor do que o menos 2, né? Que vai ser menor do que o menos 1. Então, nesse caso aqui, ó, até 0 é maior do que menos 1. Viu? Então, se a gente fosse comparar, colocando sinais de maior que e menor que, então você colocasse assim, ó, menos 6 e menos 2, para você dizer quem é o maior. Então, logo que você olhar, você já vai me dizer o seguinte, que o maior é o menos 2. Por que, que o maior é menos 2? Porque é ele que está mais próximo do zero, né? Então, do lado negativo, quem está mais próximo do zero é o maior. Se eu comparasse esse mesmo menos 6 com o zero, né? Esse mesmo menos 6 com o zero, como é que ia funcionar? Ora, o zero é maior do que menos 6, você já sabe, né? Ou seja, qualquer número a partir do zero é maior do que qualquer número negativo, viu? E se fosse para mim comparar esse número com um número positivo, viu? 3 com menos 10, eu não tenho nem o que bater cabeça. Qualquer número positivo, né? É maior do que o negativo. Então eu já sei que o 3 é maior do que o menos 10, né? Então o 3 aqui vai ser o maior porque ele é positivo, viu? Então lembrem disso. Os positivos, quanto mais longe do zero, maior o valor. Os negativos, quanto mais longe do zero, menor o valor desse número, viu? Então vamos continuar. Vamos à reta numérica. Como a gente está trabalhando com números positivos e negativos, a gente já viu o seguinte, né? Que a gente vai poder compor uma reta, que o lado direito dessa reta vão ficar os números positivos e que do lado esquerdo dessa reta vão ficar os números negativos, né? Essa reta a gente pode comparar como uma fita métrica, né? Uma régua, uma fita de medida, né? A gente pode comparar essa reta como uma fita dessas, porque ela vai ser dividida tipo uma régua, ó, de 1 em 1 centímetro aqui, ó, né? Ela é dividida dessa forma, né? Tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então é como se fosse uma régua, ela vai estar lá dividida de 1 em 1 centímetro, e para cá eu vou ter mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, e para cá menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e aí infinitamente, né? Ela é da mesma forma da régua, né? Ela vai ter a marcação, pode ter a marcação do centímetro, a marcação do meio centímetro, os tracinhos pequenininhos aqui no meio, né? Viu? Dependendo de quais números a gente esteja localizando nessa reta. Então,
coloquem na mente que essa reta numérica é como se fosse uma régua, né? Só que eu tenho do zero, né? Começando do zero para a direita e do zero para a esquerda, viu? Então tá aqui, ó, né? Começando a montar a nossa reta, né? 1 centímetro mais 1, no outro centímetro vai estar mais 2, mas na frente no outro centímetro vai estar mais 3, né? E para cá, para o lado negativo, da mesma forma, viu? E sempre lembre, o lado direito são os positivos e o lado esquerdo são os negativos, né? Então a gente tem um sentido positivo e um sentido negativo, né? E bem aqui o centro vai estar sempre preenchido pelo zero, viu? Certo? Então você vê bem aqui que esse zero ele tem uma letra O aqui em cima, né? Determinando que é a origem, viu? Não é obrigado a ser essa representação da letra O. Aqui esse O é porque está dizendo que ela partiu daqui, né? Então é a origem dela para a direita e a origem dela para a esquerda, né? E está colocado um O como se fosse representando o ponto de origem da criação da reta, né? Saindo para a direita e para a esquerda. Então o ponto zero está representado pela letra O, que indica a origem desse ponto. Continuando na próxima página, né? Então vamos lá. Já temos o terceiro passo, né? Na criação da nossa reta. Então vocês viram aqui que o primeiro passo foi marcar a origem, ponto zero, né? E a partir do ponto zero começa as marcações para o lado direito, né? Como foi feito aqui o 1, 2 e o 3, né? E eu aumentei aqui no caso, né? Que foi o segundo passo. Lá no terceiro passo nós já temos uma marcação maior, né? Foi até o 5 positivo para o lado direito e abaixo, né? A gente tem até o 4 negativo aqui para o lado esquerdo, né? Então aqui nós temos a composição de uma reta numérica feita, né? Ou seja, o ponto de origem, viu? E aí, nesse sentido o lado é positivo e para esse sentido o lado negativo, né? Viu? Aí aqui como está colocado aqui embaixo, ó, que essa reta ela não é obrigada a ser criada só de 1 em 1 centímetro. Eu também posso criar ela de 10 em 10, de 100 em 100, ó, como aqui, né? A representação de Brasília é uma determinada cidade. Eu posso representar de 10 em 10 quilômetros, de 100 em 100 quilômetros, né? Só que segue o mesmo padrão. O lado direito, né, mesmo que ela esteja de 100 em 100, vai ser o lado positivo. E o lado esquerdo vai ser o lado negativo, né? Aí o seguinte, nessa situação aqui, a reta está usada para representar uma distância, né? Mas a reta numérica também pode ser usada para representar a questão de profundidade. Quando a gente trata, vamos supor, de altitude ou profundidade em relação ao nível do mar, né? Se a gente estiver bem aqui, vou fazer aqui um desenho meio rústico, uma montanha, né? Aqui uma montanha. Aí bem aqui a gente tem a água, o nível do mar, né? Claro que aqui para baixo, né, do nível do mar, a gente tem uma profundidade aqui, né, que o nível do mar continua, né? Apesar de eu ter uma montanhazinha ali acima da terra, né, aqui para cima aqui, e aqui ser a água, né? Se eu for mergulhar aqui tem que ter uma profundidade. Então a reta numérica ela também serve para especificar isso. Só que nesse caso de profundidade ela funciona assim, ó. Do nível do mar para cima é o positivo, né? E o nível do mar em direção ao fundo do mar, né, que vai identificar a profundidade, vai ser negativa, né? Então aqui se eu tiver uma montanha com uma altitude de 150 metros de altura, né? Então aqui, ó, a montanha eu vou ter essa representação positiva, né? Agora, se eu disser que o mergulhador mergulhou no mar a uma profundidade de 100 metros, né? Então, se é um mergulho, aí esse 100 aqui já vai ser, ó, negativo, viu? Então, o nível do mar também serve nessa representação da nossa reta, né? Só que o nível do mar vai ser o zero, para baixo do nível do mar, a profundidade, né? Para cima do nível do mar, a altitude, viu? E continuando. Nessa marcação da nossa reta, né, onde foram marcados aqui os pontos da nossa reta,
a gente viu que lá naquele ponto zero tinha um O, que era a origem, né? Foi colocado como O porque era a origem. Então, na marcação de uma reta, eu posso identificar a marcação dos números por letras, viu? E aí, como é que funciona? Essa letra, né, que eu marco lá, ó, eu vou chamar ela de imagem geométrica, viu? A imagem geométrica de um número inteiro são justamente aquelas letras que a gente coloca ali, ó. Qual é a imagem geométrica do ponto zero, né, do número zero? É a letra O. A letra A está representando a imagem geométrica de que número, né? Então, a letra A é a imagem geométrica de que número? A letra A é a imagem geométrica do número mais 2. A letra P é a imagem geométrica de que número? Do menos 4, né? Então, se eu fizesse assim, ó, como a gente já sabe que a reta numérica está colocada de 1 em 1, se eu apagasse esses números aqui, ó, né? Apagasse esses números, vou colocar até uma letra bem aqui. Vou dizer que aqui eu tenho uma letra, a letra B, né? A letra B vai estar marcada aqui e bem aqui eu tenho a letra D, viu? Bem aqui eu vou botar a letra C. Então aqui, se eu perguntar para vocês, né? A letra A é a imagem geométrica de que número? Vocês vão bem aqui, ó. Aqui eu sei que o número está faltando, tá? Mas está de 1 em 1, 2, 3. Então eu sei, ó, que o número que está faltando aqui é o mais 2. O mais 2 tanto faz eu colocar o sinal como colocar só o 2, certo? Aí a letra B é a imagem geométrica, ou seja, ele tá, a imagem geométrica de que número, né? Ou seja, esse ponto B está marcando a imagem geométrica de que número. Então, olhando na reta, você já sabe que é o mais 4, né? Aí lembra, tanto faz se colocar mais 4 ou só o 4, viu? Isso só em relação aos positivos, né? Quem é a imagem geométrica que o ponto C representa? Né? Se tiver marcado aqui, você já sabe, é o menos 2. Mas se não tiver, você também olha qual é o ponto que a letra ocupa, né? E aí, como é o menos 2, eu tenho que lembrar de colocar o menos 2, viu? O ponto P, né? É a imagem geométrica do ponto P, né? Está representando a posição de que número ali na reta, né? Então, você já sabe, o ponto P aqui, ó, ele está representando o menos 4, viu? Então, o número que representa a letra P é o menos 4. E o P como imagem geométrica representa o menos 4. O número que representa a imagem geométrica do ponto A é o 2, né? Então, a imagem geométrica A representa o mais 2, né? Lembra, esse mais 2, tanto faz ele estar com ou sem sinal, ele é positivo. Eu só não posso deixar de colocar nos negativos, viu? Então, é assim que funciona o ponto referente a essa imagem geométrica.